Som. Boa noite a todos. Acho que dá para ouvir bem mesmo com a máscara, não dá? Ótimo, então eu vou permanecer. É, Temos que agradecer a Deus por cada oportunidade que Ele nos concede, por estarmos aqui. Quantos amigos nós queríamos que estivesse aqui? Quantas pessoas nós desejávamos que estivesse aqui? Mas louvamos a Deus pelos que podem vir, pelos que ainda estão nos prestigiando. Louvado seja Deus por isso. E eu queria, antes de mais nada, a gente começasse orando pelo nosso pastor, o pastor Edmar. Ele está pregando no aniversário de uma igreja lá na Maré. Então vamos pedir a Deus que ele seja guardado, seja protegido e que ele possa voltar em paz para sua família. Amém? Pai, obrigado, Senhor Deus. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor é. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor faz. Te pedimos agora, ó Deus, por nosso pastor, o pastor Edmar, ó Deus, que está com a missão de pregar nesse aniversário da tua igreja, ali também na Maré, ó Deus. Te agradecemos por aquela comunidade, ó Deus, que tem levado transformação para aquele lugar. Por isso te louvamos e te adoramos, ó Deus, e queremos sempre dizer: eis-nos aqui, usa-nos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do nosso pastor, por sua família. Obrigado, ó Deus, pela vida desta igreja. Te agradecemos, ó Pai, por cada membro, por cada pessoa que se dedica e que faz todo esse culto aqui acontecer, e que o Senhor receba, ó Pai, que chegue ao seu trono, diante de Ti, ó Deus, a nossa oferta de amor. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, papai. Amém. Irmãos, há uns anos atrás, eu estive pregando aqui na igreja, e eu falei sobre um verso que sempre falou muito ao meu coração, e continua falando até hoje. E a partir desse verso, o Senhor me trouxe um tema, me trouxe uma mensagem que eu acredito que vai edificar a vida dos irmãos, assim como tem edificado cada vez mais a minha vida e tem me transformado. Eu posso testificar que aqueles irmãos que me conheceram no passado, temos aqui alguns irmãos aqui que até me receberam aqui na igreja, e vocês podem testificar que o mesmo Cleiton que vocês conheceram naquela época já não é mais o Cleiton de hoje. Nós amadurecemos, nós crescemos, nós procuramos ter mais experiências com o Senhor, não é isso? Então, esse verso tem falado muito ao meu coração, e foi num evento de culto de jovens, que nós deveríamos falar sobre servo, falar sobre servir. E o verso que eu falei naquela época era Marcos, no capítulo 10, o verso 45, que fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para quê, irmãos? Para servir. Servir e dar a sua vida. Para todos? Não. Em resgate de muitos. Aí aprendemos que muitos realmente vão ouvir o Evangelho, vão ser confortados, confrontados até pelo Evangelho, mas vão rejeitá-lo. Enquanto outros terão a sua vida edificada. Então, que nós possamos ser esse segundo grupo de pessoas que aceitamos o Evangelho, pessoas que não só aceitamos o Evangelho, mas hoje, aqui diante da igreja, nos encontramos servos. E então a gente vai abrir nossas Bíblias, vamos abrir nossas Bíblias. Eu acho que nós temos o verso aí, se eu não me engano, isso, 1 Coríntios, o versículo
58 do capítulo 15, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se como firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Algumas versões até dizem, não é vão. O trabalho de vocês não é vão. Agora, se nós estamos falando de trabalho, se nós estamos falando de uma ação que precisa ser desenvolvida na igreja, nós estamos falando de quê? Se há serviço, há servo. Se há serviço, há um servo. Agora, existem dois tipos de servo. Tem o servo que é útil e tem o servo que é inútil. Olha o servo inútil. As suas obras são más. Olha o que diz lá em 1 João 3,12. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. 1 João, no capítulo 3, o verso 12. Não segundo Caim. Não tem as obras más, segundo Caim. O que Caim fez? Os irmãos sabem bem o que o Caim fez. Que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. A Bíblia começa já com esse relato, falando das obras más de Caim, mas falando também das obras boas do seu irmão Abel. E outra coisa, as suas obras não podem ser o quê? Mortas. O que é uma obra morta, irmãos? Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a tua consciência de obras mortas, que servimos a Deus vivo. Gente, obras mortas é basicamente aquela pessoa que canta para aparecer, quer falar aqui na frente para aparecer. Gente, obra morta, o nosso irmão identifica na hora. Olha, ele só está fazendo aquilo ali, todo mundo está vendo que ele só quer aparecer. Isso é obra morta. Não, eu quero ficar na recepção, deixa eu ficar na recepção, que por lá todo mundo vai me ver. Isso é obra morta. Eu quero ficar, eu quero trabalhar na cozinha, eu quero fazer, seja lá o que for, irmãos. Se você faz para aparecer, é obra morta, né? É obra morta. Outra coisa, obras inconstantes, é o que vemos nesse verso que está no projetado, né? Nós devemos ser o contrário, ser firmes e constantes. Mas quem tem as obras más é sempre inconstante. E você já reparou que nesse tipo de pessoa, a gente não consegue confiar? Não porque a gente não quer, porque a gente sabe que quando a gente mais vai precisar desse servo, ele não vai estar ali. Quanto mais a gente precisar dele, ele não está ali. E nesse servo, a gente não pode confiar, é o servo inútil, né? Agora tem três tipos de servos aqui, é o que eu desejo para a nossa igreja. É o que eu desejo que nós sejamos, que tenhamos obras de qualidade. Sejamos obreiros com obras de qualidade, como diz esse verso, como diz o verso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 12, eu acho que vale a pena ler, a gente localizar aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 12, e diz lá assim, olha: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, olha o que acontece. São dois tipos de materiais aqui: pedras, madeira e palha. Manifesta-se, se tornará a obra de cada um. Como? Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um,
no próprio fogo provará. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que tem dois tipos de pessoas fazendo obra. Um produzindo pedras preciosas, outro produzindo madeira, palha, feno. Se eu tacar fogo nisso tudo, quem vai ficar? Quem será preservado? A obra de quem será preservada? A obra de quem produz pedras preciosas é a obra de quem está tocando a bateria, viu alguém chegar, passando ali pela porta, a primeira coisa que passa pela cabeça dele é: Senhor, que esse louvor seja um instrumento teu para alcançar o coração daquela pessoa. Eu estou aqui cantando essas palavras, Senhor, que essas palavras sirvam de instrumentos seu para tocar o coração dessa pessoa. Se você está aqui proclamando uma mensagem, trazendo a reflexão à igreja, que essa palavra sirva para transformação de vidas. Então, essa é a obra de qualidade. Essa é a obra de qualidade, que é o que eu desejo à nossa igreja. Outra coisa, ele fala ali também, olha, não, que sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, pois sabemos que nosso trabalho não é vão, mas também, como é que é? Não será? Obra de quantidade. O verso 58, ele diz que nós devemos ser sempre o quê? Abundantes. Abundantes. Tem gente, irmãos, que vai fazer as atividades em alguma igreja, na nossa igreja, fala assim: não, eu só vou fazer isso. Ah, não, eu só cuido da minha parte ali, eu vou ficar só nisso aqui. Vê o colega, vê o irmão se descabelando. Isso não acontece só na igreja, não. Acontece fora da igreja, nas empresas, por onde a gente passa. É o que mais deixa os nossos chefes de trabalho, diretores de trabalho frustrados, que é você ver a pessoa lá se matando ali naquele trabalho e o outro lá assistindo Netflix, o outro lá preso nas outras atividades. Você perde o trabalho, você perde desempenho, você perde qualidade e você deixa de ter quantidade. Você não tem que estar focado só naquilo que você está fazendo. Eu acho que o líder na igreja, não só o líder, mas o servo, na hora que o pastor fala assim, vamos todos orar, ele abaixa a cabeça, mas o servo fiel, ele fecha um olho e está com o outro ali na atenção no pastor. Será que o pastor está precisando de alguma coisa? Olha para o lado, olha para o outro, será que está precisando de alguma coisa aqui na igreja? Está acontecendo alguma coisa? É o servo atento, ele não é desligado. Uma pessoa levantou a mão, entregando a sua vida para Jesus, o servo mais maduro, ele já é proativo, ele já vai lá na frente, já cuida daquela pessoa, procura já abraçar aquela pessoa ali. Esses são os 3 tipos de servo que eu desejo para a nossa igreja. Agora, em todas essas atividades da nossa igreja, a coisa que mais deixa um crente frustrado, sabe o que é, meu irmão? É você ver a pessoa fazendo o seu trabalho de qualquer jeito. Pensa numa coisa que mexe comigo. Outro dia eu estava montando ali todo aquele equipamento ali para fazer a transmissão do culto. Aí o pastor falou, olha, a gente vai montar uma bancada aqui para você. E pastor, como é que vai ser essa bancada aí, pastor? Me fala aí, pastor. Vou montar ali, vamos comprar tal máquina assim, assim. E pastor, como é que vai ser essa máquina aí, pastor? Vamos ver direitinho como é que vai ser essa máquina, para a gente não desperdiçar recursos e ter o melhor equipamento, ter a melhor produção. Então, se você tem um trabalho qualificado, você precisa de mão de obra qualificada. Não é verdade? Precisa de mão de obra qualificada. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O trabalho cristão, todo ele é qualificado. Seja na introdução ao culto, precisa ter uma qualidade. A gente vai ver já que qualidades são essas. Seja em tocar algum instrumento, qualquer atividade que a gente vai fazer, todo trabalho exige uma qualificação. E que qualificações são essas
Quais são as qualidades que esse servo precisa ter? Primeira coisa, vamos ver o próximo slide. Qual é o verdadeiro servo? Primeira coisa, ele sabe a quem está servindo. Ele sabe para quem está servindo. Eu estou trabalhando lá com o... Cadê o João? Eu estou trabalhando com o João. O João, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Aí, já desandou todo o trabalho. Já desandou todo o trabalho. Primeira coisa, você, crente no Senhor Jesus, você não está trabalhando para o João. Você está trabalhando para quem? Para o Senhor. Você está servindo ao Senhor. Seja lá o que o João falar, seja lá o que quer que ele fale, você tem que ser firme e constante e abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho é para o Senhor. Outra coisa que um servo tem, ele deve a obediência. Primeira pessoa a quem ele deve obediência a Deus. Se você tem esse sentimento de dever obediência a Deus, tudo que você for fazer, você já vai fazer com muito cuidado, com muito zelo, porque você sabe que você está fazendo para o Senhor. Já pensou? No último dia, quando o Senhor for nos resgatar, Ele chegue para nós, para uns servos, e fale: servos maldito, nem te conheço, afasta-se de mim. Já pensou nisso, meus irmãos? Já pensaram nisso? Servo, você não me devia obediência. O próprio Senhor Jesus falou, de vez em quando chegava uma pessoa e falava assim: Rabi, mestre, vocês me chamam de mestre? Vocês me chamam de Senhor? Mas vocês nem fazem o que eu mando. Vocês nem observam as coisas que eu peço para vocês fazerem. Aquele que me ama, segue os meus mandamentos. Então, primeiro ato, você tem obediência a Deus. Agora, obediência também à sua liderança, ao seu pastor. O pastor da igreja é a pessoa que Deus colocou aqui nesse lugar para, primeiro, nos alimentar espiritualmente. Hoje eu estou papai, né? Minha filhinha está nos primeiros anos, 1 ano e 3 meses, e nós percebemos como pais o cuidado que a gente tem que ter. Ela não se alimenta sozinha, e se você deixar, ela fica desnutrida, e se você deixar, ela fica dodói porque não se alimentou direito. Imagina uma igreja que não é bem alimentada, uma igreja que não tem devoção, não tem o zelo pela palavra de Deus, não honra a palavra do Senhor, ela não tem parâmetro nenhum. Se você não honra as Sagradas Escrituras, você não tem parâmetro nenhum, é a sua palavra contra a do outro. Outro dia eu fui evangelizar um senhor, e ele falava: olha, eu não creio em Deus, não creio na Bíblia, não acredito em nada disso. Como é que eu vou evangelizar essa pessoa? Como é que eu vou cuidar dessa pessoa? O que eu vou falar para essa pessoa agora? Se eu falar assim, porque Deus nos manda... Peraí, ele não acredita em Deus. Se a pessoa não honra a palavra de Deus, acabou, é a minha palavra contra a dela. Agora, tem a sua transformação, tem o seu testemunho, tem a sua própria vida. Se algum dia a pessoa disser que não acredita em Deus, a sua vida, a sua transformação, a tudo aquilo, o seu testemunho é a maior prova da existência de Deus. Porque você está aqui e é uma pessoa transformada. É uma pessoa transformada. Se você não tem uma experiência com Deus, peça a Deus. Fale ao Senhor: Senhor, fale ao meu coração. Coloque em meu coração esse amor tão grande
pelo teu filho, coloca em mim esse amor, Senhor. E então você vai ter essa característica. E quando você tem essa preservação, esse cuidado com a palavra de Deus, você honra ao seu pastor. Você cuida do seu pastor, porque ele zela por você. E o pastor, ele tem que fazer isso dali, ó, te alimentar, para que você seja bem nutrido. Ele tem que te corrigir muitas vezes. Ele tem que te colocar no caminho de volta. Quantas e quantas vezes eu já precisei conversar com o pastor e o pastor falar, volta para cá, vem aqui para o caminho de novo. Quantas e quantas vezes. E se eu fosse uma ovelha rebelde, eu já teria saído da igreja, eu teria confrontado, teria falado bobagens, aí eu não seria ovelha. O que eu seria? Bode, lobo, qualquer outro bicho que não é ovelha. A ovelha deve obediência ao seu pastor, porque quando a ovelha se perde, é o seu pastor que vai correr atrás dela, até achá-la, seja onde for. Outra coisa, qualidade que um servo tem, outra qualidade, o servo, ele é fiel. Uma descrição dessa característica que eu achei muito adequada, é aquele que cumpre aquilo que se obriga. Entenderam, irmãos? Fiel é aquele que cumpre aquilo que se obriga. Ele não faz o trabalho na igreja, ele não faz qualquer coisa que ele vai se dedicar, ele não faz aquilo porque, o João me obrigou a fazer isso. Estou usando o João. O João me obrigou a fazer isso. Eu vou fazer isso porque... Não. O João me mostrou o trabalho, aí eu falei, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. E eu vou fazer isso com zelo, eu vou fazer isso com cuidado, eu vou fazer isso com todo o meu amor, eu vou fazer isso porque eu sei o resultado do que isso vai dar. E aí sim faz jus a essa frase. Aquele que cumpre aquilo que se obriga. Obedece sempre e serve sempre. Esse é o servo fiel. Agora, associado a fiel, junto a fiel, eu tenho essa outra característica, que não pode desvencilhar uma da outra. Ele é prudente, uma pessoa que procura evitar tudo que causa dano ou prejuízo. Mas como isso acontece, irmãos? Às vezes, isso acontece muito em lideranças, seja onde for, seja na igreja, seja em empresas, acontece muito. Você vê a outra pessoa no seu trabalho e você sabe que você pode fazer melhor. Você está vendo a pessoa fazendo um trabalho aqui, você sabe que você usaria palavras melhores, você agiria de forma melhor, mas você honra aquela pessoa que está naquela posição. Você cuida daquele ambiente. Você cuida daquele espaço, né? Eu vou contar um testemunho aqui que envolve o Ministério Infantil. A nossa irmã está ali, eu acho que ela vai rir. Outro dia, eu precisei fazer uma atividade na programação da nossa igreja aqui no Salão Branco. E me falaram, olha, a gente vai transmitir assim, assim, assado. Aí eu fui lá, peguei a televisão. Qual é a televisão que a gente tem aqui? Aí me falaram, tem uma lá na sala das crianças. Vamos lá, pega a televisão e põe lá na salinha. Aí eu coloquei a televisão lá, ligou tudo direitinho. Aí, puxa vida, nem precisou usar a televisão. Não usou mais a televisão. Não foi necessário. Então tá bom, vamos voltar lá para o lugar. Depois de um tempo, peguei a televisão, botei lá no lugar. Irmãos, quem disse que a televisão ligava? Cadê essa televisão para ligar? Nossa! Eu comecei a suar frio, fiquei nervoso. Aí meu Deus do céu, a gente tem que resolver isso. A gente tem que agilizar isso daí. Aí eu fui para casa, né? Um tempo depois, eu conversando com a secretária da igreja,
eu falei, conversei com a minha esposa, falei, ó, a gente tem que dar um jeito naquela televisão lá. Aí pegamos a televisão, a secretária da igreja e eu, e levamos numa eletrônica. Você sabe que a pessoa da loja, da eletrônica, não quis nem deixar a televisão entrar na loja. Você soube disso? Ela não quis nem deixar a televisão entrar. Ela falou assim, olha, essa televisão é muito antiga, nem peça eu vou encontrar mais para essa televisão. Né? Pode levar ela daqui, eu não posso nem dar entrada aqui na televisão. Aí eu, meu Deus, Jesus do céu. Aí eu já começava a suar mais ainda. Aí eu, não, a gente vai dar um jeito. Comecei a orar, pedi a Deus. E lá na nossa casa, a gente tinha lá uma televisão nossa, que estava parada, eu conversei com a minha esposa. A gente tem que conversar com a esposa, não é verdade? Tem que pedir. Depois ela chega, a televisão não está lá, já era. Aí ela falou assim, não, vamos abençoar, porque é um trabalho que não pode ser desfalcado, não pode ser esvaziado. Aí abençoamos lá com a televisãozinha lá, está funcionando a televisão lá? Hã? Ah, graças a Deus. Então deu certo. Isso, irmãos, sabe o que é isso? Isso é diligência, prudência. Você procura evitar dano ou prejuízo. Você procura zelar por sua igreja. Você procura cuidar da sua igreja. Estou vendo aqui a irmã Ana Lúcia. Olha, de vez em quando eu encontro com ela ali, ó. Ah, eu boto o negócio aqui, daqui a pouco a coisa não está. Zeladora, ela cuida, ela preserva o trabalho da igreja. Esse é o tipo de servo que nós precisamos aqui na igreja. Agora, uma outra característica, um outro tipo de servo que nós temos aí. Qual é? É o servo diligente, já falei, não. É uma pessoa, sim. O diligente, ele é fantástico. O diligente é aquela pessoa que é disposta a tudo. Você já falou uma ideia para um irmão e ele falou assim para você, vamos trabalhar nisso, vamos colocar isso em prática. Diferente do outro tipo de servo, que você fala para ele, ó, a gente tem que cuidar lá do estacionamento. Ah, Cleito, cuidar do estacionamento, eu estou tão cansado para levantar daqui, deixa isso para lá, deixa aquele negócio lá, ele vai se ajeitando lá, vão se arrumando lá sozinho. Não, tem que cuidar? Vamos logo, meu irmão, vamos fazer. Tem que ajeitar o negócio aqui? Vamos ajeitar. Tem que ir para a igreja para poder colocar, preparar todo o culto para ele, na hora certa, no momento certo ele começar? Vamos fazer. Esse é o tipo de servo diligente. Agora, o servo diligente, ele não trabalha sozinho. Ele tem que ter a outra característica, que é a sexta característica. Olha lá, é o servo cooperador. E vou confessar um pecado aqui para os irmãos. Vou confessar um pecado para os irmãos, entre tantos. Eu vou confessar um. Teve uma época que a nossa igreja aqui, o coral aqui, foi convidado para cantar num evento, lá no centro da cidade. Acho que foi num palácio de um teatro. Foi alguma coisa assim. Irmãos, esse meu jeito de ser, querer fazer a coisa de imediato, querer fazer tudo, eu comecei temos que ir para lá? Aí tinha que recolher um monte de cadeiras, recolher um monte de caixas de som e levar lá para o caminhão e a gente ia montar para o coral cantar direitinho. E eu comecei a fazer tudo, eu pegava as caixas, né, botava no caminhão, as pessoas ficavam olhando eu fazer, na minha cabeça eu ficava assim, ele não vai ajudar não? Ele não vai ajudar não? Ele vai ficar parado me olhando fazer essas coisas? E ninguém fazia nada. Aí eu fazia assim, mas vou te falar uma coisa, irmãos, a culpa era minha. A culpa é nossa. Se eu não for cantar na igreja, ninguém vai. Se eu não colocar aquela transmissão do culto para fazer, ninguém vai fazer. Se eu não botar a projeção, ninguém vai fazer. Isso é uma prepotência muito grande, irmãos. Você achar que se você não fizer, ninguém faz? Primeira coisa, a obra, ela é de quem? É do Senhor. Se você não fizer, pode ter certeza, outro irá fazer.
Agora, quem está perdendo somos nós que não fizermos. É um privilégio muito grande fazer parte daquilo que Deus está fazendo. É um privilégio muito grande. Então, você ser um servo participativo é muita vantagem. Agora, e aí que está o meu grande erro, você tem que deixar outras pessoas trabalharem. Você tem que ser cooperativo. Eu aprendi muitas lições enquanto eu estive aqui na nossa igreja. Aprendi muitas coisas. Uma delas foi essa, de ser cooperativo. Lá na sala de transmissão, se eu faltar, se eu não vier à igreja, vocês podem ter certeza, o culto vai ser transmitido. Se aconteceu, se eu estiver fazendo alguma coisa e eu faltar, pode ter certeza que a coisa vai continuar. Porque a gente tem que ter esse jeito de ser, esse comportamento cooperativo. E se você querer assumir tudo, querer fazer tudo, você está ocupando o espaço de outra pessoa fazer. Quando eu comecei aquele ministério ali, né, o João Marcos e o pastor me convidaram para a gente fazer aquele ministério ali da transmissão. Quando eu comecei aquele trabalho ali, eu falei, olha, eu não posso ficar sozinho. Eu não posso ficar sozinho. Quando chegou um rapaz ali, o Felipe pode ser testemunha disso, né? Primeira coisa que eu falei, ó, senta aí, você vai aprender a fazer assim, 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 assado. Hoje ele tem coisa que ele sabe mais do que eu. Ele já domina mais do que eu algumas coisas, né? Hoje mesmo ele estava me contando uma novidade. Isso alegra muito o nosso coração, alegra muito. Eu quero que tenha várias pessoas ali. Eu quero que nós sejamos ministérios aqui frutíferos. Eu quero que o desejo do meu coração, a minha oração, é que em cada trabalho aqui da igreja, não seja um grupo pequeno de pessoas fazendo a mesma coisa. Está na recepção, você repara, não deve ser sempre as mesmas pessoas. Você vai cuidar lá da recepção, lá do lado de trás, irmãos, às vezes a pessoa ela perde o privilégio de estar aqui, ó, assistindo a mensagem, participando do culto, se entregando o seu próprio culto ao Senhor. Mas às vezes ela não está aqui por dois motivos. Ou porque ela não deu espaço, que eu acredito que não é, ou porque somos poucos trabalhando. Porque somos poucos trabalhando. Então é onde eu desafio nossos irmãos aqui a participarem. Tinha um líder que me mentoreou, ele falava lá na convenção, na Convenção Batista, ele sempre falava muito sobre isso. Olha, se você está ocioso, mas o que eu posso fazer? Chegue diante do trabalho, chegue diante da necessidade que você vai ter o que fazer. Se você chegar para o João Marcos e falar assim, João, o que eu posso ajudar? Se você chegar para o pastor Edmar, e falar assim, pastor, eu quero contribuir com alguma coisa, eu não posso fazer muito, meu tempo é tão escasso, mas o que eu posso fazer? Me diga, que tipo de servo eu posso ser? Tenho certeza que vai ter alguma coisa no teu perfil, né? Esse é o tipo de servo cooperador, é aquele que ajuda os outros, ele trabalha em equipe, é aquele que não tem outra coisa. O servo cooperador, eu não estou dizendo que ele não tem que ser ambicioso, não tem que ser ambicioso, mas ele nunca deseja ter o primeiro lugar. Vira uma concorrência, vou falar um negócio forte aqui, irmãos, vira uma concorrência maligna. Os maiores líderes cristãos, os maiores líderes da nossa denominação caíram porque caíram nesse pecado. Eu quero ocupar a primeira posição, eu tenho que estar lá na frente, eu tenho que ser. Irmãos, nós nunca somos. A única coisa que nós somos servos. Servos, nós servimos. Quando você, eu tenho que estar na posição do pastor, eu tenho que estar na posição do ministro, eu tenho que estar na posição não existe isso. Você gera divisão na igreja, você gera destruição. E isso é satânico,
Isso é maligno. Então, o servo cooperador é aquele que ajuda outros, é aquele que trabalha em equipe, é aquele que não tem pretensão de ocupar o primeiro lugar. A sétima característica de servo é aquele que tem boa vontade, tem prazer em servir. Qualquer coisa que você pede para ele, ele faz com um empenho tão grande. E a coisa que mais machuca a gente é você ver a pessoa que ela tem capacidade, ela tem todo o perfil e faz de mau jeito. Ou deixa de fazer. Você sabe que a pessoa ela tem uma qualidade tremenda, mas ela deixa de fazer aquilo ali. Então esse tipo de servo, ele não é bom para a nossa igreja. Agora, por último, irmãos, e eu digo por último porque essa característica de servo que eu vou falar agora é o que sustenta todo o trabalho, é o que sustenta todas as outras características. É o amor. Quando você ama o que você faz, quando você tem uma paixão por aquilo que você faz, você se entrega. Quando você ama a sua igreja, você se entrega à sua igreja. Quando você ama a sua igreja, você investe na sua igreja. Outro dia, eu estava comentando no final de um treinamento que a gente tem na Universidade da Bíblia, eu estava falando com um irmão, o pastor chegou, ele contou um problema que estava acontecendo de administrativo, e eu falei, olha, isso tudo poderia se resolver se a gente fizesse isso e assim. Aí o irmão que estava assistindo falou assim, eu quero investir nisso daí. Quanto custa para a gente poder resolver esse problema de uma vez? Quanto é que custa? Irmãos, só pode dizer isso aquele que ama o trabalho. É a pessoa que ela entrega o seu próprio tesouro, ela entrega a sua própria vida, entrega tudo que tem. Por isso que antes de você ter todas essas características aqui, você precisa ter amor. E, por fim, irmãos, o resultado de um servo que ele segue todas essas características é um servo que glorifica a Deus. Ele é um servo que glorifica a Deus. E esse servo, ele terá aquela vida que Jesus prometeu. Jesus disse, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Então, o servo que segue todas essas características, além de glorificar a Deus, ele terá a vida em abundância, e todas as suas áreas vão prosperar. Tudo aquilo que ele faz prosperará. Tudo aquilo que os seus projetos vão prosperar. Um bom servo na sua igreja, o Senhor cuida das coisas dele. Se você cuidar das coisas do Senhor, Ele cuidará das suas coisas. Deus vai te elevar a posição até você chegar ao céu. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, que essa palavra possa chegar ao seu coração e provocar transformação. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor, obrigado, Senhor Deus, por sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor faz em nossa vida, ó Deus. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos transforme, ó Deus. Ainda não somos, ó Deus, o tipo de pessoa que o Senhor deseja de nós. Ainda não chegamos, ó Deus, o tipo de estatura de servo que o Senhor deseja, Pai. Mas nós queremos chegar lá, ó Deus. Queremos ser o tipo de servo, Pai, que o Senhor possa contar. Queremos ser o tipo de servo, ó Deus, que o Senhor vá investir, ó Deus. Cuida de nós, Senhor Deus. Transforma o nosso
coração, ó Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por cuidar de nós. Muito obrigado, Deus, por nossa igreja. Eu te agradeço, papai.